Bom, a Hebraica, o trabalho na Hebraica é mais focado nas categorias de base, sub-16, sub-14 é o nosso forte. Pouco antes da pandemia, a gente estava aí no processo de cadastramento de todos os atletas na federação, de inscrições, período de inscrições em campeonatos. A molecada toda estava treinando, a gente se preparando bem aí para os campeonatos paulistas e também para os campeonatos da CBC. Muita criançada, estava bem legal, escolinha de esportes lá, a criançada começa com 10 anos e aí geralmente vai até os 12, 13, aí com 12, 13 já começa a ter inserção no sub-14. Então a gente estava com a piscina bombando lá, cerca de 60 a 70 crianças treinando com a gente em vários horários, das 4h30 às 5h30 a escolinha, depois das 5h30, das 5 em diante, aí começava sub-14, das 5 às 7 sub-14, molecadinha empolgada, já fazendo trabalho também de pista e tal, e o sub-16 bem focadinho também nos treinos, até que chegou a pandemia. Cara, com relação às viagens, com relação aos intercâmbios, é muito, primeiro, intelectualmente você cresce só de estar, só de chegar em algum outro lugar, ver um outro ambiente onde os caras são destaques e aí você percebe que, pô, tem muita coisa que é possível fazer. Algumas condutas eu acho que são um grande diferencial do polo aquático lá fora para o polo aquático brasileiro. Alguns países, até por ter um viés mais militar, ter tido muita influência militar, os técnicos falam, muitas crianças querendo disputar vaga para uma vaga para um determinado time, acabam levando com mais rigor. Você vê que a criançada já com 12, 13 anos já tem um olhar diferente, já chega sozinho, pega a borrachinha, faz seu aquecimento, faz seu trabalho de prevenção sozinho, sem precisar de muita orientação. Então eu acho que muito mais do que conhecimento de técnicas, eu acho que é muito mais a conduta que o atleta de polo aquático, até de base lá tem, e o que ele tem de ideal para os nossos aqui. Os nossos atletas aqui gostam do esporte, se divertem com o esporte, mas eu sinto que, no geral, o esporte é um complemento da vida dele, uma coisa a mais na vida dele. E para o garoto na Sérvia, na Croácia, aquilo é a principal coisa, aquilo é muitas vezes o portal para ele chegar num bom time, ganhar um dinheiro, e eles já têm de participar de uma Olimpíada, porque tem muitas referências olímpicas, né? E eu vejo que essas referências são fortíssimas. Então, eu acho que muito mais do que conhecimento de habilidades para o esporte, são as condutas que eu consegui absorver para tentar aplicar para a nossa garotada, e até mesmo, muitas vezes eu levei, fiz lá na Hebraica todo ano, em média a gente faz um intercâmbio e apresenta o polo aquático croata, sérvio, europeu em geral, para a nossa garotada aqui, e pede para atletas olímpicos falarem com eles, e aí sim isso vai mudando a cabeça. Toda vez que o grupo vai, os participantes desse grupo, quem foi participar do tour, né, muda o chip, muda porque ele percebe que em situações, em condições piores que a dele, porque os nossos clubes são muito bem estruturados. A Hebraica é um clube muito bem estruturado, assim como Pinheiros, Paineiras, Fluminense, Tijuca, todos os clubes que estão aqui nas disputas, né, no nosso cenário nacional, são muito bem estruturados. Você vai na Espanha, que é fortíssima no polo aquático, por exemplo, você percebe que tem uma equipe inteira está treinando em 2, 3 raias. Os espaços são limitados, a piscina tem que ser alugada, muitos garotos pagam, a maioria dos atletas pagam para poder jogar. Nos Estados Unidos, o atleta paga para jogar, o atleta paga para viajar, o atleta paga para comprar um uniforme, e quando a gente percebe aqui que a gente tem a faca e o queijo na mão, e a nossa conduta talvez não esteja tão ativa, eu acho que isso é o que mais incomoda e é o que mais tentou mudar aqui.
Olha, com relação à qualidade técnica do polo aquático de quando eu era criança para agora, com toda certeza houve um salto absurdo. Antigamente, eu acho que o conhecimento de habilidades técnicas, fundamentos e tal, era muito distante. As nossas referências do esporte mundial eram muito mais distantes de nós. Hoje em dia, até com os aparatos tecnológicos todos e com as viagens, ficou muito mais fácil a gente fazer os intercâmbios, trazer atletas, levar atletas, trazer técnicos, os técnicos, todos, aqui a gente tem muito técnico no Brasil hoje que já foram acompanhar europeus, acompanhar treinamentos, e o polo aquático, por ser um nicho que é menor, não tem aquela concorrência que tem como o futebol, não tem tanto distanciamento. Geralmente, se você chegar lá num clube na Europa e, quero conhecer, quero aprender um pouco, vão abrir a porta para você, vão te ensinar. E aí, claro que com essa questão, com essa comunicação, todos os técnicos começaram a trazer novos fundamentos para serem aplicados aqui, novas formas de treinamentos, e também tem muita gente estudando bastante, trazendo bastante conteúdo de fisiologia, de preparação física mesmo, com conteúdo um pouco mais científico, e claro que a gente cresceu muito. Acho que, inclusive, em questão de conhecimento técnico e fundamentos técnicos, a gente pode estar até parelho com os países da Europa. O que a gente faz aqui é muito parecido. Com relação à ampliação de pessoas, de participantes, de criançada no polo aquático, eu percebo que uma grande transformação que houve foi com o desenvolvimento do SESI, quando começou o polo aquático no SESI, e também com a BDA, que são projetos assim maravilhosos. Essas são grandes mudanças que houveram no polo aquático nessa última década e que transformou, elevou um pouco ainda o nível e trouxe muito mais participantes, né? Eu acho que foram os maiores ocorridos aí nas últimas décadas, na última década, né, do polo aquático, foi SESI e o ABDA. Olha, pelo que eu vi aí das minhas andanças fora do eixo sudeste aqui, né, temos polo aquático na Paraíba, e tem criançada lá, já dei palestra para criançadas, já participei de clínica, já dei clínica de polo aquático no Sertão, lá no Xingó, no Rio São Francisco, e teve muita criança interessada. Na Bahia sei que tem polo aquático e tem algumas crianças. Feira de Santana tem um projeto legal rolando. Sei que tem bastante movimentos aí paralelos acontecendo. O que eu acho que está faltando para ter um desenvolvimento, né, nessas regiões, de repente um profissional ali que esteja trabalhando, vivendo para aquilo, que aquilo seja a tarefa dele, porque eu vejo que em muitos lugares tem professores que são de outras disciplinas, outras áreas, né, que acabam cuidando, não tem ali um técnico mesmo. Eu imagino que se chegar um técnico de polo aquático nesses lugares, vai se desenvolver bem. Ou se de repente surgir lá, emergir um técnico de polo aquático dessas regiões que venha buscar intercâmbio em São Paulo e no Rio, ou até fora do país também, eu tenho certeza que a coisa vai caminhar. Em Brasília tem um projeto muito bacana, só que eu acho que falta esse intercâmbio. Não tem jeito, para você poder se desenvolver, para a coisa poder evoluir. Se você quer se desenvolver alguma coisa, você vai procurar quem já está um pouco mais à frente. Não vou nem dizer melhor, vou dizer à frente, porque já começou. Então você tem que buscar esse contato, até mesmo para você criar referências
e tentar crescer. Então eu vejo que muitas vezes até em Brasília surgem equipes de crianças boas, que também Brasília já teve o seu tempo áureo aí, e de repente vai passando, não participa dos campeonatos brasileiros e aí vai parando, acaba, murcha de novo. Paraíba já aconteceu isso algumas vezes, murcha de novo. Então eu acho que tem que ter mais esse intercâmbio nacional, a nível nacional mesmo. Não só um campeonato brasileiro focado no Rio, São Paulo, um campeonato brasileiro que de repente oportunize. A gente sabe que tem uma série de dificuldades, que principalmente na questão financeira, questão logística, é mais complicado, mas se não houver esse investimento para suprir, né, esse problema logístico, eu acho que fica difícil desenvolver em outras regiões. O polo infantil em Rio, São Paulo, sempre tem uma rivalidade, claro que sim, e que é sadia. Houveram períodos que o Rio tinha os times mais fortes. Quando eu era moleque mesmo, Flamengo, Fluminense sempre estavam nas finais aí. Aí existem gerações, qual o Pinheiros, Paulistano, o Inter de Santos já teve bem também, os períodos. Jundiaí teve um time muito forte de base, Paineiras sempre nesse movimento aí. Mas existem acho que alguns períodos que aparecem safras melhores aqui, ou São Paulo, ou Rio, mas sempre mantendo um nível bem competitivo e sim, existe uma competição, eu percebo que os jogadores do Rio de Janeiro, talvez o perfil do carioca, tem uma desenvoltura, tem uma certa malícia dentro d'água, algumas malandragens você percebe que e isso na categoria de base se destaca, né? Um garoto que às vezes sabe dar uma escapadinha, tá um pouco mais vivo dentro do jogo. E isso é legal. Eu mesmo, quando criança, via isso e tentava aprender um pouco, né? Claro. Aí depois vai meio que parando tudo. Aqui em São Paulo, o que eu percebo que acaba acontecendo é que surgem alguns jogadores bem fortes, com um nível de natação bem bacana, porque muitos clubes aqui já começam a criançada logo cedo com natação, então já tem uma habilidade aquática bacana, mas assim, um pouco mais quadrado, eu diria. Esse é um perfil que eu não sei se eu estou certo ou estou errado, mas é uma visão que eu percebo, que por mais que muitos garotos aqui em São Paulo tenham uma dinâmica boa de jogo, habilidade e tal, faz uma coisa mais quadradinha. E carioca já é uma coisa um pouco mais solta. Eu percebo isso. Se estou certo ou estou errado, não sei. Não sei se tem a ver com a dinâmica local também, porque em São Paulo também é mais comum você ver até todo mundo mais de terno e tal, essa coisa da rotina do paulista e a rotina do carioca tem a praia, que gera um pouco mais de leveza. Eu venho de uma cidade de praia, sou de Santos, então eu percebo que isso é um diferencial. Em Santos você não fica a maior parte do tempo de tênis, por exemplo, você está muito tempo de chinelo. Talvez isso tenha alguma influência, né? Creio que sim. O Abauaba, eu nunca participei de um evento do Abauaba, mas todo que eu já ouvi, acho que uma das primeiras vezes que eu ouvi, eu estava em Barcelona e o técnico das categorias de base de Barcelona, estou indo viajar, vou para a Itália jogar o Abauaba e tal, são centenas de equipes, o campeonato com adaptações, com regras adaptadas para as crianças, maravilhoso, porque tem vários jogos no dia, as equipes se encontram, apesar de ser uma competição,
tem alguns enquadramentos, porque se você perdeu a primeira partida, você vai para um grupo, tem um certo nivelamento de grupos. Nas primeiras partidas talvez não, mas depois existe um certo nivelamento de grupos. E o que eu achei mais especial, as primeiras vezes que eu escutei sobre, depois já ouvi através do Calcaterra quando esteve aqui, eu acho que ele é o embaixador do Aba Oaba na Itália, não sei se foi ele que criou ou não, mas ele veio muito para divulgar isso aí também, veio falando muito disso. E acho que o mais especial do Aba Oaba é ser pensado para as crianças, ter regras para as crianças. Eu toda vez que estou orientando os meus atletas lá, eu digo o seguinte: olha, cara, você vai chutar a bola no gol, não precisa nem se preocupar muito se vai ser forte, se vai ser bonito. Coloca no canto alto, que esse gol foi projetado para um atleta adulto, um gol de 3 metros por 90 centímetros, foi projetada para um adulto. Então não dá para uma criança de 10, 12 anos jogar na mesma proporção de gol. Então o fato do gol ser menor, a trave ser menor, os tempos serem diferentes, ter toda essa adaptação, eu acho que facilita e dá mais prazer. O desafio é bom, o desafio é importante, é bom que seja desafiador, mas se for over, se for acima do que a criançada pode, a gente não está colaborando para uma ampliação do polo aquático. Se for um desafio que o garotinho que chegou ali olha e fala aquilo é impossível para mim, a gente está perdendo às vezes um baita de um potencial. E se ele chega e a bola é pequena, o gol é pequeno e ele vai lá, consegue, o goleiro tem mais possibilidade de defender porque o gol é menor, não fica apenas porque também tem um processo maturacional, né? Tem aquela questão de que alguns garotos com 12 anos já tiveram o estirão de crescimento, já estão grandes, estão mais fortes e tal, e alguns outros às vezes com 13 é mais fraquinho, e às vezes esse que já se destacou pelo físico, chuta e só ele fica fazendo gol. Parece que o Aba Oaba tem regras que não permitem isso, que dá uma bloqueada nessa questão. Então faz com que a equipe inteira precise jogar. E isso eu acho que é o melhor. A partir do movimento do Aba Oaba começar aqui a criar tomar forma aqui no Brasil, né? Inclusive lá no ABDA já estão fazendo, eles já participaram e não é a primeira vez que vão fazer coisas do gênero. Eu acho que vamos ter possibilidade de mais adeptos ao polo aquático. Eu imagino que o polo aquático pode expandir um pouco mais disso aí, porque se a coisa for mais fácil, mais acessível, eu diria, porque ainda assim é desafiador, mais garotos, mais crianças, mais meninas vão ser infectadas pelo bichinho do polo aquático. Eu acho que é muito importante que tenha esse movimento aqui no Brasil. Beach polo. Já vi vingar algo como beach polo na cachoeira, não beach polo, mas na cachoeira. Praia do Rosa, já vi também funcionar muito bem, já participei, todo ano eu tento estar lá na Praia do Forno, no Arraial do Cabo, onde mais? No Sertão, em Aracaju não, em Sergipe, né? Próximo a Aracaju, mas lá no Xingó, um campeonato maravilhoso. Em Santos, na Praia de Santos, volta e meia, o pessoal do Inter se reúne lá, monta o campo e rolam jogos lá na praia também. Não sei se eu estou esquecendo mais algum, porém é um movimento maravilhoso. Para mim, isso é a cereja do bolo do polo aquático, porque você vai lá, joga com os amigos, se diverte, aproveita o aspecto turístico dos lugares, ganhando ou perdendo, todo mundo vai sair para comemorar, não tem aquela pressão absurda que os atletas sentem, que a gente tem que
que é o Campeonato Brasileiro. Então, assim, eu acho que é uma opção maravilhosa pro polo aquático segunda divisão, pro polo aquático amador, pro polo aquático diversão, polo aquático for fun, sabe? A gente fica muitas vezes só focado no nicho do competitivo, do Campeonato Brasileiro, da Liga Nacional, mas eu acho que aí que está o nicho para expandir. Pessoas que de repente fizeram natação e pararam a natação um pouco mais velhos ou foram estudar, enfim, por algum motivo se afastaram um pouco disso e já jogaram, gostam de bola, gostam de jogo, de repente podem voltar através disso. Eu vejo agora que muitas mulheres estão se aproximando do polo aquático através desses movimentos do beach polo, através desse movimento do polo aquático paralelo, polo aquático na natureza, muito por estar com grupo, muito por turismo também, mas vão lá e brincam, se divertem. E eu acho que esse é o propósito maior do esporte na nossa vida, né? Fornecer saúde e diversão, fornecer um entretenimento com qualidade para sua qualidade de vida. Então, o polo aquático como qualidade de vida, eu acho que tem que ser melhor explorado. E o beach polo traz isso. O beach polo mostra isso. Eu uma vez participando de uma vivência no Sesc, dou muitas vivências no Sesc, e participando em uma das vivências no Sesc, um técnico lá me perguntou, um técnico do Sesc, né, monitor esportivo, oi, como é que é o polo no Brasil? Se eu quiser jogar, como é que eu faço? Tal. Eu disse, olha, realmente para jogar, é muito complicado porque só tem clubes privados e tal. Aí ele falou, olha, Adriano, ele me deu esse alerta, você já jogou futebol? Eu falei que sim. Ah, tá. Você já jogou futebol em um campo de tamanho oficial? Você já jogou com caneleira? Tinha um árbitro e 2 bandeirinhas apitando? Eu falei, não. Então você brincou de futebol. E é isso que a gente tem que promover, o brincar do polo aquático. E aí, acho que essa vertente do beach polo é um bom negócio. Dos 12 anos do polo aquático no SESI, eu vi muita evolução para o polo aquático. É claro que é complicado quando você não está lá dentro, porque é uma superpotência, com um investimento muito bacana, com uma estrutura grande, forte, então facilita um pouco para uma peneira de atletas, para ter uma equipe mais forte, né? Porém, eu particularmente, Adriano, só tenho a agradecer. Eu participei, trabalhei 3 anos com o André Avalone, trabalhei 3 anos nesse projeto, vejo muita seriedade, vejo um trabalho multidisciplinar acontecendo, coisa que apesar de muitos lugares terem, não usam, lá eles usam, lá eles, a criançada tem um trabalho com nutrição, tem trabalho com a questão de psicologia, vários encontros acontecem e que isso também é muito divertido. Eu me divertia, eu sendo o técnico lá, o professor, eu me divertia com os encontros. Às vezes juntavam numa escola cerca de 200 crianças e aí vai a brincadeira, aí tem treinamento bastante, claro, bastante fundamento e tal, palestras, clínicas, e também bastante diversão. Então, assim, para mim, sendo adulto, já tem momentos inesquecíveis, imagino para a criançada, é muito bacana. E lá eu aprendi muita coisa, e que eu trago hoje, que eu trouxe para a Hebraica e que eu continuo ainda reproduzindo. O SESI instigou todos os times, todos os clubes a
a buscarem uma melhoria. E sim, teve um tempo que você falava, caramba, não vai dar para ganhar desses caras, né? Pois hoje em dia eu percebo que Flamengo cresceu, Tijuca cresceu, Paineiras cresceu muito, Hebraica cresceu muito e já existe uma competição aí um pouco mais, não é uma total hegemonia. E tanto o SESI quanto o ABDA, que tem esse potencial, né? Mas assim, eu acho que veio muito para enriquecer. Eu tenho muita gratidão, eu tenho histórias maravilhosas lá dentro, não tive histórias maravilhosas no SESI, pude aprender muito, convivia diretamente, diariamente com um grupo multidisciplinar lá dentro, nos trabalhos, e eu espero que o SESI continue mais 120 anos com esse projeto, não só com polo aquático, mas com outros esportes também, porque também assim, não veio só para modificar o polo aquático ali de fato, modificou a vida de muita gente, deu oportunidade, deu acesso para muitos garotos. A gente vê e fala dos que estão ali no time principal, né, que estão participando do campeonato nacional, mas eles têm uma liga interna com 12 equipes, se eu não me engano, ou mais, e nesse campeonato, para muita gente, para muitas crianças, aquilo é o ápice da vida, aquilo é memorável, é marcante na vida da criançada e modifica mesmo o garoto, a garota, quando está envolvido numa situação dessa, eles querem melhorar na escola para poder continuar frequentando, querem se comportar melhor em casa, porque pai, eu quero ir pro polo e me leva e me acorda cedo no domingo para eu ir competir, e isso com certeza muda todo o ambiente interno na mente da criançada. Eu sou um jovem de público-alvo, não digo que eu deixei de ser, mas eu sou público-alvo de um projeto que hoje já não existe mais. Na minha época era um McDonald's patrocinando o evento, o projeto que era uma parceria da Prefeitura de Santos, Clube Internacional de Regatas e o McDonald's patrocinando, né? Quem ia se destacando no time da prefeitura lá podia participar da equipe do Clube Internacional de Regatas. E isso modificou a minha vida assim, de uma forma absurda. Eu não sei o que eu seria hoje se não fosse a oportunidade que eu tive através do esporte. Não sei qual seria o meu caminho se eu não tivesse participado de tudo isso, se eu não tivesse sido um atleta lá na juventude com 13 anos, né? E isso modificou muito, isso ampliou os horizontes de forma imensurável, e eu tenho certeza que para muitos garotos desses do SESI, mesmo os que não vierem para uma equipe competitiva, mesmo os que se não se profissionalizarem, aquilo vai deixar marcas na história deles, que vai moldar bem o caráter da molecada. E como é feito em larga escala, isso é de tirar o chapéu. Então, parabéns ao SESI, parabéns aos 12 anos de polo aquático no SESI, muito bem organizados. E não estou puxando o saco, mas 3 anos eu tive lá dentro, conheci os bastidores e eu só tenho gratidão a isso. Eu, quando criança, eu acho que eu fiquei muito sério, muito cedo. Eu era mais sério do que eu sou agora, talvez. Eu acho que eu sou mais criança agora do que quando criança. Quando eu criança, eu levava muito sério a ideia de treinar, não faltava. Era uma liderança, eu fui capitão da minha equipe por um longo tempo, não sei, acho que eu comecei a ser capitão com uns 14 anos, então me sentia naquela obrigação de olhar para todo mundo, de acolher todo mundo, de
de ficar firme sempre, de não fazer coisa errada para não gerar má influência nos meus amigos. E eu até lembro que muitas vezes, às vezes eu me sentia meio sozinho, porque eu era meio chatão assim, né? E eu lembro que a molecada às vezes ia fazer alguma traquinagem e tal, e eles escondiam até de mim, não escondiam só do técnico, escondiam de mim também, porque, pô, sabiam que eu não ia provar. E eu acho que esse perfil que eu desenvolvi é por ter enxergado aí a oportunidade através do esporte, né? E sim, eu sabia que minha família não ia me dar a condição de viajar. Eu lembro a primeira vez que eu fui para um hotel, lembro a primeira vez que eu viajei na vida foi com polo aquático, a primeira vez que eu fiquei num hotel na vida foi com polo aquático. Ou melhor, eu acho que com a família isso nunca aconteceu. Até hoje o polo aquático me promove em escalas mais altas até, mas as coisas que eu fui vivenciando, experienciando na minha juventude foram através do polo aquático. Então peraí, eu tenho que cuidar disso. Eu acho que eu desenvolvi essa mentalidade, essa psique aí de vamos, seja correto, faz as coisas direito. E deu super certo. Comecei a namorar muito cedo também, daí isso também ajudou a ter um pouco mais de seriedade, de responsabilidade. Eu diria que eu tive uma maturação precoce aí mentalmente nessa questão do esporte na vida, mas que foi ótimo também. Se não fosse isso acontecer, eu hoje não ia poder respirar com mais tranquilidade, falar com mais tranquilidade e aproveitar a vida da forma que eu quero. Hoje eu tenho uma sensação de realização muito grande, e isso é gratidão ao polo aquático, gratidão a essa oportunidade que eu tive através do esporte. Como que eu não ia cuidar disso? Então é mais ou menos isso que eu pensava na hora dos jogos, antes dos jogos. Se essa eu lembro muito bem que eu ficava concentrado, eu procurava sim me alimentar direitinho antes para estar leve. Aquilo era super sério para mim, e sempre procurei ser bastante leal. Até não tinha a minha agressividade não era focada num indivíduo. Eu sempre, vou tentar ser leal. Isso é claro que não ser bobo. Se eu tomasse alguma no jogo, eu ia tentar descontar sim, mas eu procurei ter sempre bastante lealdade, não era muito de briga não. Apesar de jogar duro, eu queria jogar duro, mas eu não queria machucar ninguém a troco de nada. Queria jogar e jogar duro, era essa a minha ideia. Toda vez que eu chegar, cara que eu for marcar, eu tenho que tentar colocar o meu, mesmo que ele seja mais forte, ele vai sentir que eu tô ali, que eu tô incomodando. Eu tinha muito isso na minha cabeça. E é mais ou menos isso. Eu acho que eu era um garoto sério.